A paz do Senhor Jesus para todos. Continuando ao vídeo sobre o assunto judeus e os gentios na eleição de Deus, nós vamos dar continuidade. Na outra oportunidade eu disse que a eleição individual só de Cristo na eternidade, quando o Senhor o escolheu para servo, para ser o Salvador da humanidade. Isaías 42, verso 1 diz: Eis aqui o meu servo, o meu eleito. Podemos entender e afirmar sem titubear que Jesus é o escolhido de Deus desde a eternidade. O plano de Deus na eternidade era a salvação dos homens, e para isso escolheu o seu Filho Jesus para ser o seu eleito, seu servo, e vir a este mundo e fazer a redenção das nossas almas. Então, eleição individual de Cristo, depois escolheu Abraão, Isaque e Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, e a partir de Israel, todos que eram da linhagem de Jacó, de Israel, descendência de Israel, todos que nasciam descendentes de Israel eram eleitos, considerados pessoas eleitas do povo eleito, os judeus. Muito bem. Quando Cristo veio, a Bíblia fala que ele veio para os seus, para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram a Jesus como o Messias, não o aceitaram. Muito bem, nós temos Nicodemos que durante a noite foi procurar a Jesus, e Jesus então lhe revela uma verdade estupenda, extraordinária. Quando Nicodemos vem com uma palavra até elogiosa a Jesus: sabemos que és mestre de Israel, que Deus está contigo, porque ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus, de bate-pronto, de imediato, numa revelação extraordinária, lhe diz assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus disse nascer de novo? Porque os judeus alegavam ser filhos de Abraão, ser filhos de Deus, porque eram da descendência de Israel, nasceram da linhagem eleita, por isso reivindicavam o direito de serem chamados filhos de Deus, de povo eleito, pessoas eleitas, porque nasceram da linhagem de Israel. Israel, o único escolhido, aliás, o último escolhido individualmente, primeiro Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Então eles se jactanciavam até, dizendo: olha, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Deus, somos eleitos, nascemos da linhagem de Israel. Então, em outras palavras, este era o entendimento dos judeus em relação à eleição, em relação à predestinação, em relação a serem eles eleitos de Deus, filhos de Deus, o povo escolhido. Mas Jesus, então, conforme acabei de dizer, numa revelação extraordinária, estupenda, grandiosa, ele diz então para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos então replica: mas como nascer de novo? Será que eu tenho que entrar no ventre de minha mãe e depois nascer? É isso que o Senhor está querendo dizer? Jesus então responde: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês nasceram sim da linhagem eleita, vocês são filhos de Israel, filhos de Jacó, vocês são o povo eleito, mas agora já não é mais o nascimento da linhagem
de Israel, nascimento como filhos de Israel, filhos de Jacó, não é mais agora este nascimento. Não basta isso, vocês têm que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito por meio de Cristo Jesus, porque agora ele é o representante. Nasciam de Jacó, de Israel, eram eleitos, mas vindo Cristo, o eleito de Deus, a semente prometida, aquela semente que faria a redenção dos judeus, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o eleito de Deus, agora teriam que nascer em Cristo Jesus. Não somente o nascimento dos filhos como filhos de Israel, como linhagem de Israel, descendência. Agora, Jesus apresenta um outro nascimento, o novo nascimento, para que os judeus pudessem alcançar a eleição de Deus. E eles deveriam aceitar, ou crer, ou receber Jesus como o Messias, como o Salvador, como o enviado de Deus, como o Redentor. Deveriam crer em Cristo, aceitar esta verdade, crendo em Jesus, recebendo ou passando por este novo nascimento, se tornariam então os judeus filhos de Deus, em Cristo Jesus, eleitos, porque Cristo foi o eleito antes da fundação do mundo, conforme Paulo está dizendo aos Efésios, capítulo 1, verso 4, ele diz o seguinte, que nele, em Cristo, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Como nós somos eleitos? Não estivemos lá antes da fundação do mundo para que fôssemos eleitos em Cristo Jesus, mas Jesus sendo o nosso representante, o eleito de Deus, quem está em Cristo Jesus agora, quem nasce da água e do Espírito, quem passa pelo novo nascimento, esta pessoa entra na eleição de Deus, torna-se um eleito de Deus. Por isso agora, quem está em Cristo, tanto judeus como gentios, são eleitos de Deus, porque entram na eleição de Deus. Cristo, o eleito, estando nele, a pessoa judeu e gentil é também uma pessoa eleita de Deus, porque Cristo é o eleito. Assim como eu posso dizer, morri em Cristo Jesus, embora não tenha sido crucificado, mas como ele morreu crucificado, eu também fui crucificado com Cristo. Ele é o eleito de Deus, o representante de Deus. Morreu, eu morri com ele. Assim como ele ressuscitou, a Bíblia também nos garante a ressurreição, a vida eterna, ressuscitados em Cristo Jesus. Por isso Paulo afirma que nós também ressuscitamos em Cristo Jesus, porque ele ressuscitou, morremos para o mundo, como Jesus morreu. Em Cristo ressurgimos para uma vida nova, uma vida cheia de novidades, de coisas boas, uma vida para Deus. Os gentios entram aí, não tinham direito os gentios a esta bênção, a bênção da eleição. Não, os gentios não tinham direito, mas Paulo fala em Romanos capítulo 11, verso 17, a respeito dos gentios, como é que eles entram na eleição de Deus. Paulo está falando, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Isso aqui é o verso 24 do capítulo 11, mas no mesmo capítulo 11, verso 17, Paulo diz assim, e se alguns dos ramos, os judeus, foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, da seiva e da seiva da oliveira. Então, os gentios não faziam parte, não tinham direito à eleição de Deus, mas passam a fazer parte desta eleição porque são enxertados na oliveira. Os ramos, Paulo fala, e alguns dos ramos foram quebrados.
E agora os gentios, como zambujeiro, são tirados da sua raiz, da sua árvore, zambujeiro bravo. Os gentios são tirados desta árvore e são enxertados na boa oliveira, na oliveira que é Cristo Jesus. E Paulo destaca contra a natureza de que não seria normal, não seria viável que os gentios fizessem parte da eleição de Deus, mas por graça, por misericórdia, passam a fazer parte da oliveira, são eleitos em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, os gentios são eleitos. Deixando Cristo Jesus, não só gentios, mas judeus também, deixam a eleição de Deus, não alcançam a salvação. Portanto, então eu entendo assim, o novo nascimento para judeus e gentios agora, a partir de Cristo, porque ele é o escolhido de Deus. Não só agora como era antes, nascimento da linhagem de Israel. O judeu era eleito, fazia parte do povo eleito. Não, mas, como era antes, tem que ser em Cristo Jesus, em Cristo, pelo novo nascimento. Judeus, gentios também têm essa oportunidade de, em Cristo Jesus, serem ou entrarem na eleição de Deus, recebendo a Jesus como Salvador, passando pelo novo nascimento. Assim eu posso dizer que a eleição não é individual para os gentios, como não era a eleição individual para os judeus. Os judeus não eram eleitos individualmente a partir de Israel, por ordem de nascimento carnal, a partir de Cristo, pelo novo nascimento, não da carne mais, mas nascimento espiritual, pela fé em Cristo Jesus. Os judeus teriam que passar por este novo nascimento. Foi o que Jesus estava dizendo para Nicodemos. E é o que Jesus está dizendo também para os gentios, que quem não nascer de novo, não é nascimento carnal, mas nascimento espiritual, da água e do Espírito. Esta pessoa é eleita, torna-se eleita, entra na eleição de Deus, porque Cristo é o seu representante, quem morreu por nós, quem foi eleito antes da fundação do mundo. E então eu sou incluído naquela escolha de Deus, naquela eleição de Deus. E por isso eu posso dizer que lá em Cristo Jesus, na eternidade, quando eu passo a crer nele, quando alguém recebe a Jesus como Salvador, nasce de novo, passa pelo novo nascimento, então ele está no eleito. Eleito também é, porque o seu representante foi eleito lá na eternidade. Este é o meu entendimento sobre eleição, judeus e gentios. E entendendo isso de forma genérica, então todas as partes, aquelas questiúnculas entre se chamado, não chamado, eleito, não eleito, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, todo aquele que é de Deus, procura Jesus, vai até Jesus. Então, essas questões aí que são superficiais, que estão por cima, elas desaparecem quando nós entendemos na profundidade a coisa, a eleição de Deus, a predestinação. É assim que deve ser, e todas as questões então são dissipadas quando nós alcançamos o entendimento maior. Deus abençoe a sua vida, curta este vídeo, se inscreva no canal e nos ajude aí, e vamos aprender mais. Aceito o contraditório também, não há problema. Vamos, enfim, buscar o conhecimento no reino de Deus, e que ao nosso cabedal de conhecimento bíblico, da palavra da revelação, seja cada dia acrescentado. Em nome de Jesus, Deus o abençoe. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.